Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui no meu canal. Hoje eu quero trazer uma palavra para a meditação. Na verdade, muitas pessoas têm feito uma pergunta. E a pergunta que elas fazem é: como pode um Deus amoroso mandar pessoas para o inferno? Essa é a pergunta que muitos têm feito. O que acontece? Na verdade, a pergunta ela está formulada errada. O Deus amoroso, ele não manda ninguém para o inferno. Esse Deus amoroso, ele apenas honra a escolha que cada um de nós faz. Depende da sua escolha. Se você escolheu andar com Deus, você terá um lugar com Deus no céu. Se você escolheu andar fora dos caminhos do Senhor, infelizmente, a casa do Senhor, a casa de Deus, que é o céu, tem ordem. Você não pode entrar nessa casa se você escolheu andar fora dos caminhos dele. É dessa forma, como a nossa casa. A nossa casa também ela tem regra. As pessoas que moram conosco, elas têm que obedecer uma certa exigência que nós fazemos para elas, mesmo nossos filhos. Nós botamos regra em nossas casas e nós não aceitamos eles fazerem tudo que eles querem. Depois que eles ganham a sua maioridade, casam, aí eles também terão suas casas e eles também porão suas regras ali. Com Deus é a mesma coisa. Esse Deus, como eu disse, é um Deus amoroso. Aí as pessoas dizem: como pode esse Deus, o Deus do Antigo Testamento é um carrasco? O Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Nós sabemos então que o Deus do Antigo Testamento, ele é o mesmo Deus do Novo Testamento. É o mesmo Deus. Só o que acontece é realmente que as pessoas não compreendem, buscam não compreender. O Antigo Testamento ele aponta para Cristo. É a sombra do Novo, sempre apontou para Cristo. Se nós formos considerar as dispensações, aí também no Antigo Testamento nós temos a lei. As pessoas tinham que obedecer, ou obedecia ou sofria as consequências da lei. A lei ela serve para revelar o pecado do homem e conduzir o homem a Cristo. Simplesmente isso daí. Mas Cristo é que salva. A lei não salva, mas a lei condena. E o que acontece? Deus sempre deu oportunidade para o homem, mas infelizmente o homem desviou-se dos caminhos. Quando nós declinamos na fé, aí a justiça ela vai operar, ela impera na verdade. Nós sofremos então, vamos sofrer as consequências de nossos atos, de nossas escolhas e nossos pecados. Mas esse Deus tão amoroso, ele é tão amoroso que enviou o seu Filho único, Jesus, para aparecer por mim e por você na cruz. O sacrifício verdadeiro, ele realizou na cruz por nós. Ele entregou o seu Filho, esse Deus do Antigo Testamento, que as pessoas dizem que ser um Deus carrasco, esse Deus enviou seu Filho unigênito para perecer por mim e por você. Como ele pode ser carrasco? Como ele pode ser carrasco? Ele sofreu, ele entregou seu Filho unigênito. Mas agora tem uma coisa interessante. Quando nós vamos ver ali Lucas 15, capítulo 15, versículo 11 a seguir, nós também podemos verificar a parábola do filho pródigo. Vocês observem que o filho pródigo, ele está ali tranquilo na casa do seu pai, ele tem tudo ali, tem de bom do melhor, mas ele acha que não, ele acha que ele deve curtir a sua vida, viver uma vida regalada, viver uma vida com seus amigos, comendo do bom e do melhor, vivendo dissolutamente, gastando dinheiro com mulheres, enfim. E ele chega até o seu pai então e reclama seus direitos. Ele fala para o pai: pai, me dá o que me pertence, porque eu não quero mais viver nessa casa, eu não quero mais ficar com vocês, estou parafraseando. E ele acha que ele tem direito. Então o pai, mesmo assim, sem questionar o filho, ele pega, divide os bens, entrega para o filho a sua parte, e o filho então sai e vai viver uma vida dissoluta. A Bíblia nos diz que ele vai para um local distante, vivendo, gastando tudo que ele não juntou. Ele está ali gastando tudo que ele não ganhou. Olhem bem para vocês verem. Ele estava gastando, não é o seu dinheiro, ele estava gastando o que ele não ganhou. Ele simplesmente falou para o pai dele que queria a sua parte, que era herança, e o pai vivo ainda. O pai estava vivo, ele pediu a herança. Então, só que ali ele encontra vários amigos, vários. E ele
paga bebida, eu imagino, vou falar que fosse no dia de hoje, pagar cerveja para eles, almoço, do bom, do melhor. Ele tinha várias mulheres ali ao seu lado, mas de repente um dia o dinheiro acaba, porque ele estava bancando esses amigos. O dinheiro acabou, mas quando o dinheiro acabou, o que acontece? Ele percebeu então que não tinha mais amigos, porque ele não podia mais pagar, ele não podia mais bancar essas pessoas que estavam ao lado dele. E ele vai perceber também que o dono do bar ali, ou restaurante, também não era seu amigo. Quando ele pede fiado, o cara fala, não cara, não tem mais como. Infelizmente a gente não vende fiado. E ele se encontra numa situação difícil, que para ele sobreviver, ele tem que procurar trabalho. Aquele homem que não trabalhava, então agora vai trabalhar. Ele encontrou o pior trabalho que vocês possam imaginar, que ele foi cuidar de porcos. Foi o único trabalho que ele encontrou. E era um trabalho, porcos eram animais imundos para eles, sendo judeu. Mas ele teve que trabalhar, se submeter a esse tipo de trabalho, porque era questão de sobrevivência. Ok, ele trabalha ali, vivendo de mal a pior, só que de repente a Bíblia vai nos dizer que ele cai em si. Essa é a parte mais importante que eu acho dessa parábola. Ele cai em si. Quando ele cai em si, ele se arrepende e fala assim, poxa, olha só quantos empregados do meu pai, lá que vive bem, comendo do bom e do melhor, e eu aqui sofrendo com esses porcos, comendo bolotas de porcos. Então, eu tornarei para a minha casa e vou dizer, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado nem de filho. E ele então volta para casa, já arrependido. O interessante é que o pai está sempre ali, aguardando o filho. Pois digo para você também, Deus sempre está aguardando você. Deus sempre estará à sua espera. E interessante, quando ele volta para o pai vai ao seu encontro. E ele se lança aos pés do pai. Quando ele se lança aos pés do pai, num ato de humilhação, o pai o toma nos seus braços, lhe abraça e logo em seguida manda trocar suas vestes, coloca sandálias novas para ele e coloca um anel no dedo marcando aqui, dizendo assim, este é o meu filho. E promove uma grande festa para comemorar o seu retorno. Essa também é a festa que Deus faz para você. Então esse Deus, ele não é carrasco. O que acontece na história do filho pródigo, nós então podemos entender que o pai, que é Deus, ele tipifica Deus, ele não impediu o filho. Deus, se ele quiser, ele pode te matar, ele pode fazer você virar um jumento, um leão, uma onça. Ele pode simplesmente fazer você deixar de existir, que ele tem poder para isso, ele quem te fez. Mas ele não faz, porque ele te deu intelecto. Nós fomos feitos segundo a imagem do Senhor. Ele nos deu intelecto, capacidade de pensar. Nós pensamos. E Deus não quer forçar você. Deus ele não quer nos forçar. Ele quer que nós nos aproximamos dele porque nós o amamos, porque nós estamos arrependidos dos nossos pecados. Ele quer que nós nos aproximamos dele porque nós somos gratos a ele, nós somos gratos porque ele entregou teu filho unigênito. Deus quer que nós buscamos ser amigos dele, porque ele está sempre de braços abertos. E como Deus quer isso daí, ele não te força, ele não quer você como um robô ou uma marionete. Ele não te manipula como o demônio que manipula todas as pessoas. Ele quer que você tenha a escolha, que você escolhe. Então você que vai escolher servir a Deus ou não servir a Deus. Se você escolhe servir a Deus, você está escolhendo morar para sempre no céu com Ele. Mas se você escolher não servir a Deus, infelizmente, só há dois lugares, céu e inferno. O Hades, o Sheol, Gena, Tártaro, enfim, o lugar das almas que não servem a Deus, que perecerão para sempre. Está aí em Apocalipse 20, você vai ver. Então, o que eu queria esclarecer para você é que Deus nunca foi carrasco, não é carrasco, não é homicida, como alguns querem dizer. Ele apenas honra as escolhas que as pessoas fazem. Aí algumas pessoas também costumam questionar, mas aquele Deus que mandou matar tanta gente no Antigo Testamento, volta a dizer que Deus ele nos fez, nós somos criaturas do Senhor, nós somos o barro, ele é o oleiro, ele faz o que quer. Mas Deus é um Deus longânimo. Vocês observam que Deus, quando o povo é conduzido à terra prometida, e antes, mais de 400 anos antes disso aí, quase 500 anos atrás, ele falou com Abraão. Ele falou para Abraão, fez uma promessa para Abraão,
Lá no Gênesis, a partir do 11, 12 até o 15, vocês vão observar Deus falando com Abraão ali de forma constante. E Abraão tem um sonho. Ele tem um sonho e Deus diz para ele assim: não, mas eis também que a sua geração, a sua descendência será peregrina em terras estrangeiras. E eles perecerão por 400 anos, depois eu os tirarei dali com mão forte. E trarei para essa terra, porque ainda não encheu a medida. Ou seja, aquelas pessoas que ali viviam eram pessoas perversas, pessoas que matavam seus filhos queimados, era pessoas que serviam ao deus Moloque, eram pessoas que praticavam todo tipo de prostituição. As mulheres se deitavam com os sacerdotes pagãos ali uma vez ao ano, todas elas tinham que se prostituir com aquele sacerdote. Era todo tipo de atrocidade. E Deus foi dando oportunidade para esse povo jamais se arrependeu de seus pecados. E aí alguém quer dizer que esse povo aí é um povo bom, que Deus é um Deus carrasco. E aí Deus então fala assim: não encheu a medida, foram mais de 400 anos, eu posso dizer assim que foram uns 500 anos ou mais, tá? Porque o povo desce ao Egito, fica 430 anos no Egito, depois sobe de volta para tomar aquela terra, aquele povo. Ok, dito isso, então podemos entender que esse Deus não é carrasco, ele é um Deus que dá oportunidade para as pessoas. No entanto, as pessoas esquecem, elas não se atentam para esse Deus que é um Deus de amor. E Deus então traz o povo de Israel de volta para a terra prometida, mas só que aquele povo não poderia se misturar. O povo que ele trouxe não poderia se misturar, porque se eles se misturassem com aquelas gente, eles iam depois cometer os mesmos pecados que aquelas pessoas estavam cometendo. Ele tinha que simplesmente limpar aquela terra. Esse Deus não é um Deus carrasco, ele é um Deus de amor, ele é um Deus que dá oportunidade. Que essa palavra venha abençoar a sua vida, que essa palavra venha esclarecer para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar para mim, que eu terei o maior prazer de responder. Deus abençoe vocês. Vou orar pela sua vida. Senhor meu Deus, que nesse dia eu peço a Ti que abençoe todos, ó Senhor Deus, que estão assistindo esse vídeo. Todos, ó Senhor Deus, sem exceção, que as pessoas venham se arrepender dos seus pecados, que elas venham se atentar, Senhor Deus, para o seu querer, para que elas possam ser abençoadas. Em nome de Jesus, eu peço a Ti que abençoe cada um, abençoe o lar, Senhor Deus, nossos irmãos, nossas irmãs e todos que estão vendo esse vídeo. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor.